Boa tarde, amigos. Estamos abrindo preliminar a imagem do futebol. Ele voltou. O Homero voltou novamente aqui pro convívio da gente. É isso aí, seu Homero Bellini. Estamos firmes. O Homero Bellini, que é um símbolo de seriedade, de bom dirigente, de bom conselheiro de que eu digo de clube, e que se afastou por motivos particulares e de decisão própria, né? Mas nunca largou o Grêmio e tal. Alguém deve estar pensando, voltou porque é final de Libertadores. Não, voltou porque eu estou enchendo o saco dele há 2 anos para ele voltar, desde que ele foi candidato e houve até uma eleição meio que polêmica, e ele resolveu se resguardar. E eu acho que está certo. Os grandes homens sabem a hora de atacar e a hora de recuar. Até porque senão tu ataca demais, tipo o time do Enio Andrade. O seu Enio dizia assim, mas aqui parece tudo índio. Ataca e morrem lá na frente, não adianta, tem que dar uma recuada. Então, para não ter ataque de índio, né, como diria o falecido Enio Andrade, que tinha umas frases muito simples, algumas simplórias, mas definia bem todas as situações. E está aqui meu parceiro Geraldo Andrade, que tem vindo aqui com frequência e vai narrar a final do futebol de salão. É contigo ou não? Talvez sim. Talvez a Sueva? Sim. É. A Sueva joga agora com o Joinville. A Sueva joga com o Joinville e no sábado. Ela perdeu ontem para Carlos Barbosa por 2-1. Então a Carlos Barbosa faz com o Atlético a final? Não. Tem o jogo de volta da Sueva. Tem o jogo? Perdeu 2-1 lá em... Perdeu 2-1 em Carlos Barbosa. Opa, mas então vai feder isso aí. Vai encher o ginásio lá. E no sábado tem jogo em Venâncio Aires, a Sueva e Joinville, o jogo de ida, como você diz, né? E a decisão em Joinville no domingo que vem, no próximo domingo. A Sueva está por cima, né? Está por cima, né? Então, uma boa estrutura e é bom para aquela comunidade toda, né? Os caras estavam lutando há muito tempo, mas a CBF sempre é uma pedrinha no calcanhar da Sueva. Mas faz parte, né? Tu tá com o teu texto aí, Romero? Qual texto? Para nós debatermos aquele texto. O texto que eu publiquei no Facebook ontem sobre o drone. O péssimo Primeiro jornalismo. Lugar, seja bem-vindo de volta aos pagos. Bom, Rec, muito obrigado, agradeço o convite. É um prazer voltar a participar contigo. De fato, os convites vinham se repetindo há bastante tempo. Mas era de todo mundo os convites, né? Era de todo mundo, tu sabe disso, eu jamais farei isso. Tenho contigo uma excelente relação, uma ótima amizade de muitos anos, desde os tempos do velho cadeira cativa lá da Guaíba. Tinha um cabelão por aqui, assim. Exatamente. Então, de fato, foi uma posição, eu resolvi me dedicar muito mais ao meu trabalho, às coisas do meu escritório, e permanecer apenas como torcedor, que é, aliás, a melhor de todas as funções, é a função de torcedor. Não pode virar obsessão, né? Não tenha dúvida. Eu acho que eu dei o meu papel para o Grêmio, eu acho que fui dirigente durante um bom tempo, participei de 2 eleições, concorri em 2 situações, perdi, o associado entendeu que o projeto não era o projeto adequado e a gente tem que entender e tem que respeitar isso e bola para frente, vida que segue. O Grêmio está vivendo hoje um momento absolutamente maravilhoso e falando nesse momento maravilhoso, a gente é obrigado a lamentar, e tu tá te referindo ao texto que eu escrevi ontem e postei no meu Facebook, porque e tu sabe disso, além de advogado, eu sou jornalista. Me formei pela Fabico em 1989 com uma belíssima turma de grandes colegas, Kleber Grabowska, José Alberto Andrade, Luiz Arthur Ferrareto, Roberto Kovalik, Laís Schaff, enfim, um time grande de excelentes jornalistas. E a gente aprendeu algumas coisas relevantes na faculdade. E aquilo que eu assisti ontem é o anti-jornalismo. Eu jamais vi um profissional fazer a referência que a pretensa jornalista fez. E eu não quero aqui ser deselegante, mas acho que a partir do momento que ela, em várias circunstâncias, foi grosseira, foi debochada, foi irônica, e ela demonstrou algo que um jornalista não tem direito de demonstrar. Eu ouvi e não vi. Não, ela demonstrou algo que um jornalista não tem direito de demonstrar. Ela pessoalizou a discussão inúmeras vezes, pessoalizou na instituição Grêmio. E isso é absolutamente inaceitável. E ela diz isso,
que ela fez a matéria durante 5 meses. Então, o amigo que está nos assistindo está prestando atenção e está ouvindo bem. Ela disse que a matéria foi feita durante 5 meses de trabalho jornalístico dela. E ela resolveu, como time jornalístico dela, fazer a divulgação da matéria 48 horas antes da final, uma final que a emissora que ela trabalha não irá transmitir, que a emissora que ela trabalha não tem os direitos televisivos e que ela achou então a partir daí uma maneira de se pôr na mídia da pior forma possível. Acho que foi lamentável. Eu me dei ao trabalho, com o auxílio da minha filha, de entrar no site da ESPN para ver os comentários que estavam sendo feitos a respeito daquilo. E os comentários de todas as torcidas, do país inteiro, de todas, inclusive muitos colorados, torcedores de todos os times do Brasil inteiro, 90% é uma manifestação absolutamente crítica e repudiando a forma como a ESPN agiu nesse processo todo. Deixa eu fazer uma de advogado do diabo. O Geraldo é jornalista também, agora que somos 3 jornalistas, então não tem tanto problema. Quando eu digo fazer uma de advogado do diabo, é argumentar minimamente, claro, vamos lá, em favor justamente dessa ausência da ESPN na transmissão dos Jogos da Libertadores da América. Tem a história do eu não jogo, mas escolhemos. E a ESPN fez isso na Copa do Mundo. Lembra? Enquanto ela não conseguiu transmitir, porque depois no final transmitiu, né? Exato. Ela mostrou só as mazelas do Brasil. E aí, não foi só para a América, ou não só no canal aqui, que tem menor abrangência. Mandou imagem para o mundo inteiro mesmo. Então, quem vinha para cá já vinha meio assustado. Não sei se você lembra da sequência. Lembro, eu assistia. Sem dúvida. Agora, a ESPN está fora de novo da Taça Libertadores da América e faz esse tipo de matéria crítica. E se ela está mesmo há 5 meses armazenando e conseguiu filmar o treino de um dos finalistas, tu não acha que isso tem relevância? É que eu vou te dizer ela assim, filmar não, ela pegar o cara que estava filmando, porque o cara não foi pego ali nos arredores. Não, é que aí tá, ela conduz a coisa de um modo que, por isso eu te digo, ser anti-jornalismo. Ela diz o seguinte, que ela tem todas as provas, mas que ela não pode fazer a divulgação de absolutamente nada porque ela precisa preservar as fontes. Essa é a referência que ela faz. E aí ela diz o seguinte, ela não é obrigada a entender nada de direito mesmo, ela diz algo que é uma aberração e não precisa ser advogado para entender. É uma aberração porque a gente na vida não precisa ser inteligente, basta não ser burro. A gente tem que ter noção, tem que ter bom senso. E ela diz que a prova de que não usou o drone, de que não fez espionagem, cabe ao Grêmio. Ora, eu nunca vi alguém fazer a prova do negativo. Isso não existe, não tem a menor hipótese. As imagens que ela lança no programa durante todo o tempo é a imagem de um treino do Botafogo. O Botafogo jogou contra o Grêmio nas quartas de final. Depois passou o Barcelona e agora o Grêmio está contra o Lanús. As imagens usadas são de um treino do Botafogo. Então, aquilo que é apresentado, para mim, não constitui prova de absolutamente nada. E se ela obteve as imagens do jogo do Botafogo, ela que usasse, então, usando o time jornalístico, ali, logo após o jogo do Botafogo, e não agora, na véspera da final. Porque o que tu tá me dizendo, Rec, fazendo a manifestação que tu mesmo usaste de advogado do diabo, de que, bom, como eles estão fora, eles querem anarquizar e tal, mas isso para mim só amplia o lamentável jornalismo que está sendo feito. Porque ele é um jornalismo, então, não disse que se deva fazer, eu tô dizendo. Não, eu te entendi. Eles quiseram chamar a atenção, então, não vão ver os outros canais. Bom, mas então tá, aqui. Esse é um jornalismo de oportunismo e de recalque. Quer dizer, como eu não tenho condições de transmitir algo positivo, eu vou apatifar. E só para lembrar, falando do mesmo veículo, é o mesmo veículo que fez toda uma celeuma que não ganhou mercado em outra mídia nenhuma, de uma pretensa manifestação do presidente do Grêmio a respeito do Éber Roberto Lopes relativamente a um jogo que teria Grêmio e Corinthians. Foi essa mesma emissora. E a partir daí, quando a gente aqui no Rio Grande do Sul, porque a gente é muito bairrista, isso é verdade, e a gente costuma criar coisas, estão todos contra nós. Uma coisa é verdade, eu duvido que se fosse um grande de Rio e São Paulo, a matéria teria ido ao ar. Agora, tenho certeza que se ao invés do Grêmio fosse o Inter, ela teria ido ao ar igual.
Ela teria ido ao ar igual. Talvez se fosse o Atlético Mineiro, o Cruzeiro, ela também tivesse ido ao ar igual. Agora, se fosse qualquer um de Rio e São Paulo, eu duvido que a matéria tivesse ido ao ar. Duvido. E a gente sabe que as coisas funcionam assim. Quer dizer que é um jornalismo seletivo. Mas eu não tenho nenhuma dúvida disso. Agora, Geraldo, vou ler ligeirinho o texto aqui do Homero. Acho que não precisa ler, já falou, mas em todo caso Não, está mais completo. fica à vontade. Sou formado em jornalismo pela Fabico. Me formei lá em 1989. Uma turma com grandes competências jornalistas. Uma profissão fantástica, mas que lida com poder. É preciso exercer com responsabilidade e respeito. O que a ESPN fez hoje com a matéria dos drones, ontem no caso, e o que fez a pretensa jornalista que a divulgou são, na minha visão, o antijornalismo. Deve doer não ter os direitos de transmissão. Deve doer não ver na final os grandes de Rio e São Paulo. O Grêmio incomoda, sempre incomodou. A jornalista disse que produziu a matéria por 5 meses. Sim, ela disse 5 meses. Que jornalismo é esse? Verifica e constata um dito problema ao longo de 5 meses e resolve colocar a matéria no ar 48 horas antes da final. Isso é jornalismo ou oportunismo? Isso é ético? Não pode apresentar as provas para preservar as fontes. Então eu tento diminuir todo um ano de trabalho em cima de hipóteses e suposições e digo, mostrando desconhecimento, de que qualquer regra que o Grêmio... Não, para um pouquinho, veio um negócio em cima aqui. Trabalho em cima de hipóteses e suposições e digo, mostrando desconhecimento de qualquer regra, que o Grêmio é quem deve provar não ter usado o drone. Ou seja, eu tenho de fazer a prova do negativo. Bizarro, ridículo. Me fez lembrar dos meus grandes professores e de grandes jornalistas que estudaram comigo. Hoje, grandes profissionais em todas as áreas que devem estar com vergonha de terem colegas que ajam assim, só com o objetivo de tirar méritos. Só nos ajudaram. Vamos ainda mais fortes. Sempre foi contra todo mundo. Será mais uma vez. Dali Grêmio, Homero Bellini Júnior. Isso aí. Você acha que o tiro saiu pela culatra nisso aí, Homero? Porque a manifestação, como você bem falou... Geraldo advogado também. Uma coisa que eu estava lembrando, não que eu acho que esteja correto A ou B em absoluto, mas no direito a gente diz de que o que não é proibido é permitido. Sem dúvida. Então, quer dizer, se o Grêmio, entre aspas, supostamente tivesse usado o drone, não é proibido. Não, Geraldo, eu vou te dizer, tu tem toda a razão, e eu tô me baseando só na discussão jornalística. Tem informação que o Grêmio não contratou? Nenhuma. Não tem informação nenhuma de nada. E não tô nem entrando. Ele não filma só pro Grêmio. E não tô nem entrando no mérito disso, porque eu acho que isso é absolutamente hipócrita. Porque nós que temos alguma estrada e alguma rodagem, vem cá, quantas vezes pessoas foram disfarçadas com bonezinho, óculos escuro e foram assistir treino do time adversário, fazendo anotações. Isso foi feito a vida inteira. O Kleber Xavier, uma vez, pelo Tite, foi expulso do treino, não me lembro de que time, porque ele estava lá espionando. Mas vem cá, isso é da história do futebol. Lembra da história, Geraldo? Isso deu incomodação lá na Calça Júnior. Mas isso é da história do futebol, isso aconteceu a vida inteira. Então, a matéria jornalística, ela já é ruim por si só, porque ela trata algo que é histórico, como se fosse uma coisa, meu Deus do céu, olha que barbaridade o que está sendo feito. E além de tudo, é inoportuna, é recalcada, enfim, sob toda a ótica que se observe, a matéria é lamentável. Eu quero fazer uma pergunta agora a você, vamos para o lado positivo agora da coisa, porque você foi tão negativo. Já, depois não te interrompo a pergunta. Em haste, quando a seleção brasileira se preparava para a Copa de 90, nós não podíamos ver os treinos do Lazzaroni. Tinha umas tiazinhas na frente ali, que tinha uns prédios, nos emprestavam. A gente ia lá, elas nos serviam água, café, era uma festa. Para nós era a melhor coisa do mundo. Eu imagino. Nós ficávamos ali e cada um ficava um pouco, alguns numa sacada, outros noutra. E alguns diziam, mas o que nós vamos ver com o Lazzaroni? Chute a gol e cruzamento. E foi que nós fizemos um bom tempo do pré-Copa, ali perto de Turim, Haste. E no final, ainda depois do treino, nos encharcávamos de champanhe ali do lado, no mole. Boas lembranças essas, né? Boas lembranças. 1990, sabe quanto é que faz isso já? 27 anos. Vai, Geraldo.
Eu não quero ser oportunista com a pergunta que eu vou te fazer, mas você se retirou realmente, deu um tempo, diríamos assim. E até eu acho que nem seria o momento para fazer esse tipo de pergunta, mas como eu vi você agora aqui, né? Você guarda alguma mágoa nesse período? A tua retirada também faz parte desse processo? Teve alguma mágoa nisso? Olha, vou dar um tempo, vou esperar. Geraldo, acho que as mágoas... Teve elas, alguma coisa que... Não, acho que o processo eleitoral ele foi muito desgastante. Eu passei por 2 processos eleitorais seguidos, ambos muito difíceis, porque o primeiro deles eu concorri só contra Paulo Odoni e Fábio Koff. Então, contra 2 dos maiores presidentes da história do Grêmio. No segundo processo que eu concorri contra o Romildo, o Fábio Koff estava anunciado como vice de futebol, com o Duda Kreff como diretor de futebol. Então eu concorri de novo contra a lenda Fábio Koff. Então eram processos eleitorais de fato muito difíceis, muito pesados, muito desgastantes. E todo o processo eleitoral, as pessoas, cada um obviamente age da sua forma, né? Enfim, mas o processo ele é pesado. E em alguns momentos do processo podem ocorrer, dependendo do tipo de procedimento de cada um, situações de ataques pessoais. E eu sempre fui um cara que conduzi e pautei a minha vida em geral por fazer discussões no campo das ideias. Eu acho que ataques pessoais eles não podem entrar em qualquer tipo de discussão. Só que o Grêmio tem uma coisa muito peculiar, que é o seguinte: quando tu debate ideias ou discute projetos no Grêmio, se tu fazes uma crítica a uma gestão, quem está na gestão entende que a crítica ela é pessoal. Quando a crítica não é pessoal, a crítica ela é de ideias, é de gestão. Olha, tu acha que os copos têm que ser transparentes, eu acho que o copo tem que ser transparente, mas ele tem que ter uma base azul para te identificar com o Grêmio, enfim... detalhes de gestão, de coisas que um pensa de um jeito, outro pensa de outro. E é muito difícil, as pessoas sempre tiveram no Grêmio uma dificuldade imensa de escutar críticas no campo das ideias. Elas sempre foram levadas para o lado pessoal. E essa coisa no Grêmio, como o Grêmio lida com muito poder, ser presidente do Grêmio é como ser tão conhecido quanto o governador do estado do Rio Grande do Sul, ou talvez mais, porque existem eventuais cidades desse estado, ou mesmo em vários pontos do Brasil, que as pessoas sabem quem é o presidente do Grêmio, mas não sabem quem é o governador do estado. E isso mexe com as pessoas, é muito poder, mexe com vaidade, e enfim, então ocorrem situações que às vezes o grande público, o torcedor, o associado simplesmente desconhece. E eu resolvi fazer uma opção. Foi um processo muito desgastante, os 2 foram. É um processo que atinge a tua família, atinge o teu escritório. E quando eu me vi derrotado na segunda eleição por decisão do associado, como eu disse no início da minha manifestação, acho que tu tem que aprender a respeitar. O associado disse: eu não te quero como presidente. Eu tenho outras opções, acho que não é a tua pessoa que eu quero ver dirigindo o meu time. E aí tu tem que saber respeitar isso, te recolher e tocar adiante a tua vida em outras esferas. Então eu me voltei novamente muito mais para minha família, para o meu escritório, consegui fazer as coisas profissionalmente alavancarem em momentos muito difíceis, como que o país estava vivendo. Enfim, mudei o meu foco e resolvi voltar a ser só torcedor. E vou te dizer, estou muito feliz. Mas isso não é definitivo. Não, a coisa de voltar a ser só... Eu acho que participar da política do Grêmio, como um candidato majoritário, eu não participarei mais. Isso é uma coisa definitiva para mim. Mas não surgiram lideranças no Grêmio? Não, acho que surgiram grandes lideranças. Aí na frente. Eu estou dizendo para ganhar de quem está na... Não, mas eu acho que surgiram grandes lideranças, sim. Agora o Romildo está fazendo um grande trabalho, pode até fazer o seu sucessor. Sem dúvida. Mas uma coisa é o Romildo, outra coisa é quem ele vai indicar. Se o cara não tiver competência administrativa, não tiver carisma, não tiver resultado, ele não aguenta. Eu não sei. Mesmo sendo indicado por Deus. Eu não sei. Nós sabemos aí, né? Mas isso eu acho que o Grêmio, ele continua sendo uma coisa assim, o que importa é se tu é indicado por Deus. Eu continuo achando que no Grêmio vale a indicação de Deus. Mas existe Deus ainda? Não, ninguém morreu. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, é que o presidente Koff foi para casa. Não, é que eu estou usando a tua expressão. Eu estou querendo dizer que eu acho que no Grêmio ainda vale a indicação de alguém que seja alguém que na visão do torcedor
seja alguém que mereça o respeito dessa indicação. E aí pouco importa se o outro candidato é bom ou não é bom. Esse aqui está recebendo a indicação de alguém que, para mim, merece toda a credibilidade, toda a confiança, e eu vou votar nesse alguém. Entende? Então, mas eu acho que sim, surgiram muitas novas lideranças. Nos movimentos de oposição tem várias novas lideranças, nos movimentos de situação tem várias novas lideranças, até porque é absolutamente imprescindível isso, porque as antigas lideranças do Grêmio, elas estão começando a desaparecer por circunstâncias naturais da vida. É absolutamente óbvio isso. As pessoas vão envelhecendo, vão tomando outros rumos, e é fundamental que alguém ocupe esse espaço deixado. E isso está acontecendo na gestão do Romildo. Os movimentos de situação, repito, têm novas pessoas, e os movimentos de oposição também têm muitas e excelentes pessoas. Agora, Quem a sabe eleição... eu tenho exagerado, mas o que eu quero dizer é que tem espaço para... Não, acontece o seguinte, eu acho... Nós estamos falando de uma eleição que será em 2019. O Grêmio está às vésperas de uma final de Copa de Libertadores, com a possibilidade de conquistar o seu terceiro caneco, que é algo que nós todos torcedores, é só o que nós queremos e pensamos. Eu amanhã às 2h me libero de tudo para pensar só nisso. Eu vou para Buenos Aires com a minha filha mais velha. Talvez eu consiga realizar um sonho, que foi um sonho que eu acalentei toda a minha vida, de poder comemorar uma Libertadores ao lado da minha filha. Então eu acho que nesse momento falar sobre qualquer circunstância eleitoral não tem menor sentido. Vamos falar do jogo então, que eu acho que é uma coisa importante, né? O Grêmio joga amanhã, é um importantíssimo jogo. Como é que você vê a preparação do Grêmio nesse momento? Você acha que o Grêmio tem todas as possibilidades de construir um resultado positivo amanhã frente à equipe do Lanús aqui e ir para Buenos Aires com uma certa tranquilidade? E chega a ser um jogo de xadrez, ou essa vez não é um jogo de xadrez, o Grêmio é superior? Eu estava ouvindo na rádio agora há pouco uma análise seguinte: o Grêmio tem a melhor defesa, o Grêmio tem o primeiro melhor jogador do confronto, Luan, segundo melhor jogador do confronto, Arthur, o terceiro melhor jogador do confronto, Jeromel. Aí é que vem o Acosta. Aí que vem o Sandy, que é goleador. É uma análise muito bairrista e até torcedora por vezes. Eu vou te dizer assim, primeiro, eu fui na contramão da história porque eu preferia enfrentar o River. Eu acho que o River é menos time, eu acho que o River tem um treinador inferior, e além disso, a final seria aqui na Arena. Então, eu preferia enfrentar o River. De desvantagem do River com relação ao Lanús, só existia uma desvantagem: a camisa pesa muito mais, evidentemente, mas eu preferia ter enfrentado o River. Acho o Lanús um time muito bem organizado, acho o Acosta um jogador diferenciado, o centroavante é perigosíssimo, acho que o Lanús tem um problema na sua linha defensiva, e eu não tenho nenhuma dúvida que o Renato vai saber explorar isso. Eu pessoalmente acho que o Grêmio já vai sair amanhã para cima do Lanús, porque o Lanús vai fazer o seu jogo de espera, vai fazer o jogo defensivo que fez, como já fez contra o River, exatamente igual. Nunca fechou tanto contra o River. Como contra o River. Não, ele fechou muito contra o River, e eu acho que ele fará aqui a mesma coisa. E acho que o Grêmio vai sair para cima, e acho que o Grêmio tem totais condições, Geraldo. Acho que o Grêmio é sim favorito para mim, tá? Eu tenho uma tranquilidade absoluta com relação ao Renato. O Grêmio irá focado para essa final de uma maneira como nunca esteve. É pro Renato e é para os jogadores todos o jogo da vida deles. Eles têm a dimensão exata do que isso significa. Isso eu tenho certeza absoluta. E tenho mais uma certeza. Essa bobagem toda, esse negócio do drone, isso aí... Mas isso e nada no vestiário. O futebol é pródigo. É a mesma coisa. Eles não estão nem aí, não querem nem saber sobre isso. Os caras estão pensando só na chance que eles têm de eternizar o nome de cada um deles. Porque eles, obviamente, o jogador, às vezes a gente tem uma ideia, e vocês sabem disso, convive no meio, tu muito mais, que o jogador é um alienado, que ele não tem a menor noção de nada do que acontece. Os jogadores sabem que ganhar uma Libertadores fará toda a diferença na vida profissional deles, financeira e pessoalmente. Eles olham agora os trabalhos que estão sendo feitos em todas as emissoras de rádio e televisão para o jogo da final, fazendo o quê?
entrevistando os antigos jogadores. Aqueles que já levantaram taça, aqueles que foram vitoriosos, aqueles que fizeram a diferença. Então eles sabem sim o que significará para a carreira profissional de cada um deles e para o futuro deles pessoal, inclusive nessa dimensão com o clube, se ganharem essa competição. O Grêmio está bem. Administrado, está com 100 mil sócios, está bem dentro de campo, vai ganhar um caminhão de dinheiro agora como vice-campeão brasileiro. Se for terceiro também é belíssimo dinheiro, dá 5 milhões e pouco. A arena do Grêmio parece que vai aos poucos se consertando depois de um ajuste inicial do presidente Fábio Koff, mas as grandes arrecadações que parece que diminuem a dívida final e o Grêmio vai aplacando um pouco essa situação. O entorno parece que vai demorar mais. Mas e nos outros projetos todos que vocês tinham, alguns bem inovadores, o que frustra não ver executando esses projetos para aproveitar também deste bom momento e ainda surfar em águas mais serenas? Acho que não é momento absoluto de fazer essa avaliação. Eu só te digo, por exemplo, que a gestão é uma gestão que tem sido inteligente para, nos momentos adequados, aproveitar algumas ideias que nós tínhamos apresentado. Uma das coisas, por exemplo, que nós tínhamos falado no nosso projeto, quando da eleição de 2014, era a ideia de fazer fanfests do Grêmio quando houvessem jogos decisivos em várias cidades do interior e em vários lugares. E isso, que é uma forma, de certa forma, tranquila de alavancar a receita e de trazer o teu torcedor para perto, o Grêmio estará fazendo, por exemplo, no jogo de Buenos Aires, dentro da sua esplanada, dentro da sua arena. Então, dá até para faturar com bebida alcoólica. Então, dá para faturar com o que tu quiseres, é só o teu marketing pensar inteligentemente em cima disso. Então, agora, não vou entrar em mais detalhes, como eu te disse, é que acho que esse é um momento único na história do clube e de nós torcedores. Não é momento de fazer nenhuma avaliação política e eu não vou fazê-la. Bellini, o Grêmio jogou contra o Barcelona lá, ele jogou melhor do que aqui. Jogou muito melhor. Aqui o Grêmio parece que entrou na correria do Barcelona. Como é que você espera que o Grêmio atue nesse jogo primeiro aqui, já que o Grêmio faz o primeiro jogo em casa, né? E depois lá? Você acha que o Grêmio vai esperar? Você até já declarou que espera que o Renato talvez ataque mais. Você acha que o Grêmio vai querer matar o jogo nos primeiros 15, 20 minutos, 30 minutos? Mas, Geraldo, essa é a ideia? Tu vê que coisa engraçada essa coisa do jogo do Barcelona, né? O resultado do Barcelona foi fantástico. Nós ganhamos de 3-0 e sabíamos, em tese, que o jogo estava decidido e nós viemos para cá classificados. Na véspera do jogo daqui, acontece o episódio do Lanús contra o River, que tinha perdido o primeiro jogo de 1-0, inicia perdendo de 2-0, precisa fazer 4 gols e faz os 4 gols e se classifica. E aí eu te digo a coisa do torcedor, é uma coisa muito engraçada isso, porque a gente estava no estádio, todo mundo... mas ontem aconteceu aquilo. Então, tu tá com um resultado que é absolutamente confortável, que é tranquilo, que tu sabe que a classificação tá na mão e, de certa forma, tu acaba sendo tomado por um medo. E eu faço uma avaliação de que, de certa forma, o Grêmio também parece ter entrado com essa preocupação em campo. O Grêmio entrou assim, não, vamos administrar o jogo, não vamos entrar na correria, porque daqui a pouco se a gente toma um gol nos primeiros 15 minutos, o jogo pode tomar... Então, a minha sensação é que o Grêmio no jogo aqui de Porto Alegre contra o Barcelona, ele fez uma administração de resultado. Não parecia estar preocupado. Só isso, ele fez uma administração de resultado. Um espetáculo. Amanhã não. Ele sabe a relevância que o primeiro jogo tem. Ainda que eu discordo da imensa maioria das pessoas que dizem que eu acho que todo o resultado passa pelo jogo de amanhã. Eu não acho que passa pelo jogo de amanhã. Eu vou te dar um exemplo. Vamos admitir que haja um absurdo dentro das nossas expectativas e o Grêmio perca o jogo de amanhã por 1-0. O Grêmio está vivíssimo pro jogo de volta. Ninguém vai decretar a morte. Está vivíssimo pro jogo de volta. Não tem gol qualificado, é outro jogo, tudo pode acontecer. Então, eu acho que isso sim, o relevante é o Grêmio ir para cima, mostrar que tem mais capacidade, que é melhor time e buscar fazer o resultado. Porque aí sim, evidente que se tu sai do jogo de amanhã com um score relativo, se tu bota uns 3-0, bom, aí tu vai para lá com outro grau de tranquilidade, né? E essa discussão, Fernandinho, Everton, Michel, o Jailson, qual é a tua... Bom, eu numa situação normal jogaria com o Michel.
Por que eu digo uma situação normal? Porque o Todo Jailson... mundo quer o Michel, será que é só o Renato Não, que mas quer é o que, Jailson? mas é que aí é que tá, Rec. Aí é que tá. É que o Jailson vem jogando e vem jogando muito bem. Muito bem. Acho que o Jailson justifica a escalação dele, diferentemente do Fernandinho. No lugar do Fernandinho, eu colocaria o Everton, porque o Fernandinho vem tendo uma sequência de jogos e não vem bem aproveitando a sequência de O jogos. último foi o Guayaquil que jogou bem. Pelo menos para nossa análise mais crítica, nem tão bem. Os equatorianos se apaixonaram Aí por é que ele. tá, é que o que eu ia te dizer sobre o jogo de Guayaquil é que lá o time inteiro jogou bem. É. Ele fez parte de um time, tá? Mas eu não tenho dúvida, pra mim, o Everton sairia jogando. Olha aqui, ó, só por uma questão de curiosidade, o Thiago Lopes, nosso produtor, os gols do Grêmio na Libertadores. No primeiro tempo, o Grêmio, 15 gols. No segundo tempo, 7. O Lanús, ao contrário. 6 gols no primeiro tempo, 13 no segundo tempo. É aquilo de estudar o adversário. É isso aí. Estudar o adversário. É isso aí. Eles são perigosos, sabem que pode dar o bote e escolhem a hora de dar o bote, dependendo do adversário. É. Eles são pragmáticos, eles não se apressam. Não, é um time frio. É um time time frio. É um time gelado. que não sente a pressão, é um time frio. Eu ouvi uma entrevista do Schiavi dizendo isso. O Schiavi dizendo a grande vantagem deles é que para eles tanto faz. O vice-campeonato já é um caneco, então eles vão entrar não sangue de sangue doce. Até também, Não, acho que um pouco de mas, sangue doce. mas com um senso do dever cumprido. Mas isso também pode ter o seu lado positivo, Claro. é isso que eu te falo. Se daqui a pouco o Grêmio dá uma sorte de fazer um belo primeiro tempo, tu consegue sair na frente, faz 2-0 no primeiro tempo, bom, o jogo já é outro completamente diferente, e aí esse processo Aí tu de chama os sangue, caras pra tu responsa. chama os caras para responsabilidade. Até essa conversa de cigano vendendo cavalo também eu não entro muito nessa história aí. Porque o Sandy fez uma promessa de andar 80 quilômetros a pé. E da cidade dele até um santuário. É tipo o Filipão ir lá em Gramado a pé que tivesse um santuário, por exemplo. 80 quilômetros. O veterano Sandy. 37 anos. A imprensa... Para ver que eles estão dizendo que já conquistamos o que precisava, daqui para frente é lucro. Mas pro cara é mais do que lucro. Claro. É o sonho da vida. Mas é que isso tira toda a pressão de cima, né? A imprensa de Buenos Aires dá a impressão que eles estão, entre aspas, decepcionados com a ideia de que o River não esteja participando e sim o Lanús. Porque eu acho que o River dá tem audiência. Uma audiência É o Flamengo. maior, né? Claro. Não, Geraldo, mas se a gente for se lembrar, vamos olhar a nossa imprensa aqui, tá? Se a final do Gauchão, por exemplo, quem estava na final do Gauchão e quem foi o campeão foi o Novo Hamburgo. Ele não mereceu, da nossa imprensa da capital, o mesmo destaque que teria merecido se fosse Grêmio ou Inter. Porque, por mais que ele esteja próximo, ele não é da cidade. Ele não é o clube de maior faturamento, de maior número de torcedores. E lá em Buenos Aires não é diferente. Então, se tu pegar o Olé, vai ter 4, 5 páginas do Boca, 4, 5 páginas do River e vai ter meia folha do Lanús. É isso. É quase que um bairro, Lanús. É um bairro. 16 quilômetros, é como Novo Hamburgo. Olha aqui, ó, o Grêmio está disponibilizando, isso aqui é muito importante e você tem que ficar bem antenado, uma cota extra de 1.000 ingressos para a final da Taça Libertadores lá na Argentina. As vendas iniciam às 11 horas da manhã desta quinta-feira. 10 minutos depois, não tem mais. Aliás, na última vez, claro, depende do resultado de hoje, né? Mas na última passagem, 1 minuto depois não tinha mais ingresso. É que deu problema no site. E vê que o Cabrito disse aqui, 4.000 é bastante, hein? Não é fácil. Se o Grêmio está botando mais 1.000... É porque não vendeu os 4.000. Mas tu sabe, Rec, ou eles mandaram mais 1.000 para cá. Eu ouvi um boato, um comentário, não sei até que ponto, mas eu não acredito nesse número, porque ele me parece absolutamente exagerado, mas que terá um número elevado, eu tenho certeza absoluta. Me fizeram uma referência de que chegou à direção do Grêmio uma manifestação de que são esperados em Buenos Aires mais de 30.000 torcedores do Grêmio. Porque muitos das cidades da fronteira que sabem que não irão ao estádio assistir o jogo, querem estar em Buenos Aires para poder comemorar o título se o Grêmio for campeão. Então, vou te dizer, um pai de um colega nosso aqui
vai a Buenos Aires sem ingresso. E é um senhor casado com filho, né? Ele vai, ele quer estar na festa. É isso aí. Então tu vê. Quer estar no lugar certo, na hora certa. Porque ele foi contra o Flamengo, porque ele foi lá contra o São Paulo no passado, porque ele foi contra, enfim, todos. Não, é que isso que a gente estava comentando sobre fazer história. Eu fui em Montevidéu contra o Peñarol e depois assisti o jogo aqui no Olímpico. Depois, contra o Atlético Nacional, eu assisti no Olímpico, não fui até lá, era muito longe, era um valor elevadíssimo, eu não tive condição de ir. Mas depois fui contra o Boca, tanto lá quanto no Olímpico, e agora vou aqui e vou na Argentina, porque é um momento único. Em 83 eu não fui, em 95 eu fui a Tóquio. Quem sabe o Grêmio não me permite conhecer Abu Dhabi, que eu só vou conhecer se for pelo Grêmio, senão Mas não vou. Vale a pena. É? Vale a pena. Vale a pena conhecer Abu Dhabi e Dubai mais do que Nova York. Ah, não diz isso. Não diz isso. Então não. Tá, quando chegar lá, depois nós conversamos. Depois de conversa, mas acho brabo. Não. Mas tu já viu as imagens, né? Não, mas não... Bom, enfim. Olha... Mas depois eu te conto. Se eu for, eu te conto. Bom, eu tive lá já, conheço os dois. Sei. Mas aqui eu fui em hotel que era tudo de ouro. Pois é, mas é que tu não vai pra cidade pra ficar no hotel, né? Não, no hotel não onde eu fiquei. Fui conhecer. Ah, sim. O que tem de coisas assim que tu não imagina que... Tá, eu vou te dizer antes pra tu não brigar comigo. Eu não conheço, tomara que eu conheça, mas não tem nenhuma hipótese de eu gostar mais do que Nova York. Nova York o cara acostuma. Lá tu não acostuma. Lá tu vai uma vez. Tá bom, tá bem. Grêmio disponibiliza cota extra de 1.000 ingressos para a final. Começa às 11. Preço R$220 só para sócios. Só, exclusivamente para sócios. arenapoa.com/ingressos. O Grêmio relacionou quase que todo mundo para o primeiro jogo de amanhã. Arthur, Beto da Silva, Bressan, Bruno Grassi, Bruno Rodrigo, Cícero, Cortez, Christian, Edilson, Everton, Fernandinho, Jeromel, Jael, Jailson, Caio, Kahneman, Léo Gomes, Léo Moura, Luan, Barrios, Marcelo Groi, Michel, Paulo Vitor, Thierry e Ramiro. Todos estão concentrados, até 3 goleiros o Grêmio teve a precaução de concentrar. Por opção técnica, o Arroyo não foi relacionado para o confronto com o Lanús. Não sei como é que os caras desperdiçam tanto. Eu estava lendo hoje uma manifestação do Gata Fernandes. Eu nem sei se ele tem o direito de falar. Vou te dizer, eu li aquilo ali e disse, tá, mas quem é esse cara para falar da vida do Grêmio, da história do Grêmio, dos meus companheiros do Grêmio? Ele ficou com saudade, chega embora para Buenos Aires. Ele fez a leitura equivocada na época e agora está tendo que remendar a leitura que ele fez. Né? Importante que vai torcer para nós. Bem feito. Olha aqui, ó. Edilson e Kahneman entram em campo com 2 amarelos. Em compensação, tem 5 do Lanús, que tem 2 cartões amarelos. O Grêmio, Marcelo Groi, Edilson, Jeromel, Kahneman, Cortez, Jailson, Arthur, Ramiro, Luan, Fernandinho, Lucas Bagos, a menos que o Renato surpreenda. E o Sandy, de 37 anos, como disse aqui o Homero Bellini Júnior, é o artilheiro da competição com 8 gols. 7 gols tem o Luan. Então também isso está em disputa nesse momento na decisão do tricampeonato da Libertadores para o Grêmio. 5ª vez que o Grêmio chega. Também é outro quesito a ser desempatado, está 2-2. O Grêmio ganhou 2 e perdeu 2. O Grêmio ganhou em 83 do Peñarol, perdeu para o Independiente em 84. O Grêmio ganhou em 95 do El Nacional, perdeu para o Boca em 2007. Agora é um jogo tira-teima. Já voltamos. Muito bem. Tá aqui o nosso Homero Bellini, conselheiro do Grêmio. O Lanús está convocando lá também a sua torcida para lotar o estacionamento do seu estádio para assistir também via telão o primeiro jogo que será amanhã aqui em Porto Alegre. Vamos recordar um gol na memória que vai ser do Internacional, só para não dizer que não falamos do Internacional, que faz a sua festa de retorno no sábado, liberando de graça. Vê só, os caras estão brigando a tapa para conseguir o ingresso do Grêmio, pagando o que precisar aqui, e o Inter está dando ingresso de graça para os seus sócios. Mas essa mostra exatamente o que é a gangorra Grenal nesse momento. Alan Patrick marcou, Internacional 2-1 no Atlético Paranaense. Vem aí o gol na memória.
10 de maio de 14, Abelão era o técnico. Será que vai voltar? O Abelão tem uma proposta milionária do Palmeiras, né? Porque o Palmeiras ele conseguiu reunir um grande elenco e não conseguiu fazer um grande desempenho, né? É verdade. Essa relação que o Abelão tem com o Internacional, ela acaba ajudando o Inter, eu acho, numa possibilidade de ele ficar entre Inter e Palmeiras, né? Ele tem me dito assim que ele até daria preferência ao Internacional. Mas se a gente pegar e fizer uma ilação com o que ele está passando no Fluminense, que ele não quer ficar o segundo ano, porque ele não quer só cumprir contrato, a gente vai chegar à conclusão que ele vai fazer a mesma pergunta para o Internacional. Porque o Abel vai fazer 68 anos, perdeu um filho recentemente e tal, e ele tem que ter desafios. Se for só para tirar do rebaixamento ou só para classificar para a próxima Libertadores da América, eu não sei se o Abel vai ver. Eu, às vezes que falei com ele, achei ele meio na dúvida, dizendo que dá preferência para o Internacional, né? Mas de repente se ele sentir uma nova perspectiva no Palmeiras, acho que ele pode ficar por lá. Já voltamos. Ficha alerta, direito de trânsito, suspensão do direito de dirigir. Consulte-nos e veja se há possibilidade de reversão. Informe-se pelo 3239-6689. Padaria Laúde, faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde, espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas, uma melhor que a outra. Padaria Laúde, Assis Brasil 641, encomendas 3362-2020. Zago Radiadores, mais de 55 anos de credibilidade. Radiadores para linha leve e pesada, Farrapos 1295, esquina Hoffman. Ligue 3222-6316, WhatsApp 98405-2875, atende também aos sábados pela manhã. Antes de viajar, passe na Zago Radiadores, zagoradiadores.com.br. Romero Berini, quando a gente fala que o torcedor tem que jogar junto, amanhã é o dia, né? Mas tu sabe, Rec, que se tem algo que eu tenho tranquilidade absoluta é com relação a isso. A torcida do Grêmio é fantástica, tem sido fantástica e não desampara o time jamais, nunca fez isso. Nem nos momentos mais difíceis, que dirá em momentos de vitória e maravilhosos como este agora. Quem tem tido a oportunidade de estar na arena nos jogos do Grêmio, sabe que a arena é um espetáculo a ser filmado e assistido. A torcida não para de gritar um único minuto, de cantar um único minuto. A ESPN pode filmar? Não, mas a gente faz umas filmagens e envia para eles depois, até para eles aprenderem um pouco como é que se torce, como é que se lida com essa questão de futebol, como é que se administra pro lado positivo uma paixão. Então, isso não tem problema, a gente ensina para eles com tranquilidade e a torcida do Grêmio amanhã vai só dar mais um show, só mais um show. Eu te interrompi na linha de raciocínio, mas amanhã é justamente isso, né? Incentivar até quem tiver mal. Se o cara errar 2, 3 vezes na sequência, porque esse é um jogo, eu acho chave esse jogo daqui. Sabe que eu discordo um pouco de ti nesse sentido. Se o Grêmio fizer uma grande partida aqui, 2 gols de diferença, eu acho que o Grêmio mata. Mas aí é que tá, nós vamos continuar só no achômetro, porque o River, depois que fez os 2-0 lá, eu tava olhando o jogo, aliás, essa é uma história fantástica. Parecia que ia mais. Não, essa é uma história fantástica de se contar. Eu tava assistindo o jogo, tinha sido 1-0 pro River, o outro jogo 2-0 pro River, quando o River fez o segundo gol, eu sentei em frente ao computador e comprei a passagem para Buenos Aires para assistir o primeiro jogo da final Grêmio e River. Porque tava definido, era o River, né? Então eu disse, pô, já vou comprar, porque depois vai ser uma loucura, a torcida querendo comprar, eu vou comprar. Comprei a passagem. E depois deu no que deu. No dia seguinte eu tive que cancelar tudo, passagem, hotel, já tinha que reservar tudo. Tive que fazer todo o cancelamento, voltar atrás, desistir de tudo, porque eu já tinha comprado, porque era óbvio que era o River o finalista, né? Era óbvio. Boa história essa aí. Quantos não fizeram isso? Muita gente. Belini, qual vai ser a participação do Renato nesses 2 jogos? Onde é que você acha que ele vai... A principal participação dele? Bom, eu vou te dizer o seguinte, Geraldo. Se tem alguém que me calou a boca, foi o Renato. Mas de todas as formas. O Renato evoluiu imensamente como pessoa, ele amadureceu como pessoa e amadureceu e cresceu muito como treinador. Hoje tu vê o Renato enxergando o jogo. Tu vê que ele tem leitura tática, ele muda jogo.
Tu enxerga isso. Além do que ele sempre foi maestro, que foi de tirar dos jogadores em termos de estado anímico, tudo que ele pode tirar. Então eu não tenho nenhuma dúvida que também passa muito pelo Renato, e eu tô tranquilo. Por isso que eu te digo, o Grêmio pode até não ser campeão, porque essas circunstâncias acontecem, mas tem tudo para conseguir o título. Queima a roupa para despedida, já tá passando as letrinhas. Renato fica com qualquer resultado? Eu, pelo pouquíssimo que eu conheço do Renato, eu acho que ele não vai ficar, tá? Acho que ele não vai ficar. Mas eu gostaria que ficasse, tá? Obrigado, Geraldo. Obrigado, Homero. Até às 19. Valeu!